Física, exercícios do PET da semana 1. Para ajudar vocês a fazerem os exercícios do PET, eu estou gravando esse vídeo com as orientações de cada uma das atividades da semana 1. Atividade número 1 diz o seguinte: uma partícula descreve movimento retilíneo uniforme. A função horária da posição, com unidade de Sistema Internacional de Unidades, ou seja, posição em metros, tempo em segundo e velocidade em metros por segundo. E foi dada essa função aí, S igual a menos 2 mais 5 vezes t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Eu quero saber qual que é a velocidade. Você vai marcar A, B, C ou D. 2 metros o movimento é regressivo? Menos 2 metros o movimento é progressivo? 5 metros o movimento progressivo ou 5 metros o movimento é regressivo? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você vai comparar a equação da função horária do exercício com a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. E aí, você vai identificar na função do exercício os valores de S, quem é S na função do exercício, quem é o S na função do sorvete, na fórmula do sorvete. Quem é o S0, quem é o V, quem que é o T. Depois que você identificar isso, você vai identificar se a velocidade ela é positiva ou negativa. Você vai achar aqui o valor da velocidade e vai dizer, essa velocidade aqui, ela é positiva ou negativa quando você achou ela aqui? Se ela for positiva, ela vai ser progressiva ou regressiva? Se ela for negativa, vai ser progressiva ou regressiva? Aí você vai saber esse final aqui, como que você vai resolver. A atividade 2 da semana 2, da semana 1. A posição de um móvel em um movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela a seguir. Você tem aqui a tabela com a posição e o tempo. A equação horária desse movimento é, como que você vai saber? O que você tem que fazer? Primeiro você vai identificar as posições iniciais e os tempos iniciais e finais para calcular o ΔS e o ΔT. Então, qual que é a posição inicial aqui na tabela? Qual que é o tempo inicial? Qual que é a posição final? Qual que é o tempo final? Feito isso, você vai calcular a velocidade média. Depois, com os valores da velocidade média, do ΔS e do ΔT, você já pode montar a sua equação horária desse movimento. Lembra da fórmula do sorvete? Você vai pegar essa fórmula e vai montar a sua própria equação. Você vai ter o valor do S inicial e você vai ter o valor de V para você calcular aqui a função. Você vai ver qual que vai ser a equação que se adequa a A, B, C ou D. A atividade 3, semana 1. Sabendo que a posição de um corpo varia com o tempo e obedecendo a seguinte função horária do espaço, S igual a menos 100 mais 25 vezes T, determine o espaço no instante de 8 segundos, o instante quando o móvel passa na origem das posições e informar se o móvel está com movimento progressivo ou retrógrado. O que você tem que fazer? Primeiro você vai comparar a função desse movimento de novo, a fórmula do sorvete. Você vai saber aqui quem que é a posição inicial, quem que é a velocidade, quem que é o tempo. Sabendo disso, você vai conseguir calcular a posição, né, a posição no espaço da letra A que está pedindo em 8 segundos. Aonde você vai colocar esse 8 segundos aqui? Você vai substituir na fórmula aqui, você vai conseguir saber. O instante T da letra B, você quer saber qual que é o instante do móvel quando ele passa na origem da posição. Qual que é a origem da posição? Qual que é o S0 da posição? Você vai identificar isso aqui. E vai conseguir calcular qual que vai ser esse tempo. E na letra C, você deverá analisar se à medida que o tempo aumenta, o trajeto percorrido está indo numa direção positiva ou numa direção negativa. Sabendo disso, você vai conseguir calcular se é progressivo ou regressivo. A atividade 4, semana 1. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante e positiva de 72 km por hora. Calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte de 50 metros de comprimento. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai analisar se o trem, nessa situação, é um corpo extenso ou uma partícula. As dimensões do trem, ela vai interferir no fenômeno estudado? Pense o seguinte, o trem tem 200 metros, a ponte tem 50. Observe que o trem ele tem um comprimento maior do que o da ponte. Então, nós vamos analisar o trajeto quando o trem entrar na ponte até o seu final passar
a ponte completamente. Então, a gente tem que analisar o trajeto dos 200 metros do trem mais os 50 metros da ponte. Observe o seguinte, o trajeto não é os 50 metros da ponte simplesmente, porque eu preciso que o trem passe completamente sobre a ponte. Então, olha só, o trem ele tem que passar completamente. Então, além dele percorrer os 50 metros da ponte, ele deve percorrer também os 200 metros do seu próprio comprimento para poder atravessar a ponte inteira. É só então utilizar a fórmula da velocidade média, né? Vm igual a ΔS sobre ΔT, para vocês calcularem esse tempo. Só não esqueça de transformar quilômetros por hora em metros por segundo, tá ok? E por fim, a atividade 5, que o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Determine o valor de sua velocidade média, lembrando que no MRU a velocidade média tem o mesmo valor da velocidade instantânea. Então, observem que o seguinte, eu tenho aqui no meu eixo X o tempo e no meu eixo Y a posição. O que você tem que fazer? Identificar a posição inicial e a posição final e identificar o tempo inicial e o tempo final dessa trajetória. Lembrando que a trajetória é essa linha verde aqui. Feito isso, você já pode calcular a velocidade média com a fórmula, né? Vm igual a ΔS sobre ΔT. E lembrando que o valor da velocidade média no MRU é a velocidade instantânea, então, você calculando essa velocidade média, você já está calculando essa velocidade instantânea conforme foi falado no enunciado do problema. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal.